Eu começo lembrando que nós, o Brasil e nossos vizinhos, nós somos nações que não têm nenhuma tradição liberal. Não tem tradição liberal, nem tradição democrática, nem uma tradição socialista democrática. Nós temos uma tradição de caudilhos, longevos no poder, de partidocracias, elites que se organizam em partidos e partilham a máquina pública e o dinheiro público. Enfim, essa tem sido a nossa trajetória. E desse ponto de vista, nos últimos 30 anos, a gente tem vivido uma grande novidade em toda a América Latina, com exceção de Cuba, que é a democracia, a composição de governos pelo voto. Hoje, todos os governos das Américas, com exceção de Cuba, são escolhidos pelo voto direto. Então, em todos os países, os militares estão relativamente afastados do poder, e os militares no continente têm sido sempre um ator preocupante, porque as intervenções de força acabaram em ditaduras militares, e a gente teve várias ditaduras com saldos de violência muito terríveis, que a gente não quer repetir do ponto de vista do desrespeito aos direitos humanos. Mas essa democracia que a gente está vivendo, esse fenômeno inédito, ela está convivendo, ela tem que enfrentar, ela tem que lidar com problemas estruturais, que é o problema da violência, o problema da desigualdade e, obviamente, o problema do desenvolvimento. Bom, a violência não é um tema importante na política da América Latina, isso é interessante, nem do Brasil. Ela vem de jornal popular, mas ela não é um tema que está na agenda política. Se a gente olhar o continente, as Américas, América Latina, a gente responde por 33% dos homicídios e a gente só tem 8% da população mundial. De cada 5 pessoas que são assassinadas no mundo, uma foi assassinada ou no Brasil, ou na Colômbia, ou na Venezuela. Ou seja, não vou dar mais números aqui, mas os números são assustadores no que toca à violência. Assustadores mesmo, e se formos para o lado da violência de gênero, a coisa ainda é mais horripilante. O que tem preenchido a pauta política tem sido a questão da desigualdade. Isso é muito interessante. A desigualdade, que é muito grande no continente, é um problema estrutural, realmente. Nós somos o continente mais violento e mais desigual do mundo. Ainda somos o mais desigual. Apesar de, nos últimos 20 anos, a gente ter colocado 50% da população na faixa da classe média, o que se chama, ou seja, saiu da linha da pobreza. Então, a gente teve uma mudança muito positiva nos últimos 15 anos no que toca à desigualdade. E a desigualdade foi um tema que foi politizado. A violência não é politizada, mas a desigualdade felizmente. Quer dizer, hoje, nenhum candidato que se diga de qualquer partido, de qualquer cor, de qualquer ideologia, esquerda, direita, não sei o quê, nenhum candidato, nenhum partido pode se apresentar ao público sem ter como pauta a questão da pobreza, da miséria, da exclusão, ou falando pelo lado positivo, sem ter como ponto importante da agenda a inclusão social. Esse ponto da inclusão social, ele é muito interessante porque ele é comum tanto ao que se chama esquerda quanto direita. Isso não é um monopólio da esquerda. Bom, por que não é um monopólio da esquerda? Porque é moeda eleitoral. E com todos os candidatos vão ter que apelar para esse tema da desigualdade para terem um bom desempenho nas urnas. Por outro lado, é complicado também, porque a gente politizou o tema. A gente politizou o tema da desigualdade e isso virou política eleitoral e pode gerar alguns fenômenos como o de Chávez, agora Maduro na Venezuela.
que em nome da igualdade, de uma maior igualdade social, em nome de combater as desigualdades históricas da Venezuela, se criou um Estado quase que policial, de censura à imprensa, de combate à oposição, de muitas limitações às liberdades civis, das reeleições. Isso é muito preocupante. Essas pessoas como Chávez, na Venezuela, Correia, no Equador, Morales, na Bolívia, são líderes que efetivamente têm carisma e são figuras importantes no enfrentamento dessa questão da desigualdade, mas o fato de se permitirem reeleição, 2, 3 reeleições, ou então indefinida, como no caso da Venezuela e da Nicarágua, isso é muito preocupante, que a gente está retomando a tradição caudilesca de todo o continente. A gente tem escutado muito no noticiário, e particularmente a partir de 1998, que o continente deu uma virada à esquerda. Deu uma virada, em 98, quando o Chávez foi eleito. O presidente Bush chegou a mencionar o eixo do mal, depois, quando o Lula foi eleito em 2002. O eixo do mal era Cuba, Venezuela e Brasília, né? Então, que o continente americano estaria num processo de reconfiguração para uma política de esquerda. O que a gente acabou vendo é que esses governos de esquerda, eu gostaria de ter tempo para falar o que eu acho por uma coisa e por outra, mas esses governos ditos de esquerda, a começar pelo da Venezuela, nenhum deles fez mudanças fundamentais no seu modelo macroeconômico, retrocederam no sentido de virar exportadores de commodities e praticaram políticas de mercado. O discurso anti-imperialista tem sido muito forte, mas a prática tem sido um pouco diferente. E mesmo com um discurso intervencionista, as práticas de mercado têm crescido, né? Eu acho que se a gente teve algum ímpeto liberal mais forte, foi para enfrentar a crise dos anos 80, dos anos 90. A crise não foi provocada pelo ímpeto liberal. O ímpeto liberal foi uma reação à crise. E a gente tem trocado a gente tem imputado todos os problemas do continente a esse movimento liberal, que para mim foi uma resposta em um continente sem transição liberal. O que me assusta, se de um lado eu fico muito otimista com o fato de termos democracia política, das Forças Armadas estarem nos quartéis, a gente tem cláusulas democráticas em tudo, no Mercosul, no Pacto Andino, em tudo. Quer dizer, a democracia é moeda política, é moeda econômica. Isso tudo é muito positivo, é inédito, isso não é pouca coisa, é inédito. Mas, por outro lado, algo que me assusta são duas coisas. Na medida em que a desigualdade, ela ganhou essa força necessária, que a desigualdade seja combatida com democracia, que a gente não precisa de novos caudilhos para combater a desigualdade. Segundo, que essa democracia seja uma democracia com liberdade. E este é um tema que é muito confundido, que tem levado a várias críticas à imprensa, à liberdade da imprensa como uma distorção da liberdade e assim por diante. Então eu termino com esses dois desafios. Temos que enfrentar o problema da desigualdade, sim, com democracia, e democracia com liberdade. Estes são os desafios, a meu ver, mais importantes.